Bem-vindo ao nosso curso bíblico de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 5 do livro de Gênesis. Mas antes de começar a estudar o capítulo 5, gostaria de lhe convidar para orar, buscar a Deus em oração. A Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus. É muito importante que, antes de você fazer a leitura do capítulo bíblico, antes de você começar a estudar a Bíblia, é muito importante você buscar a presença de Deus nesse instante. Não esqueça de ler nosso material adicional, que é o Espírito de Profecia, onde nós estamos aqui estudando a vida de Enoque. Vamos estudar o capítulo 5 do livro de Gênesis. Nós vamos ver aqui a genealogia que houve desde os dias de Adão até os dias de Noé. E também nós vamos ver a experiência de Enoque ao andar com Deus. Você já teve experiência com Deus? É muito importante que na nossa vida espiritual nós tenhamos experiência com o nosso Criador. Nesse instante eu gostaria que você acompanhasse comigo, aqui na tela, a leitura do capítulo 5 do livro de Gênesis. A Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, nós vamos ler no capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim que, Gênesis, capítulo 5, versículo 1, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso 2, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Tem muitas pessoas que chegam até a perguntar, né? Mas Adão teve só Caim e Abel? Não, ele teve Sete e teve também filhos e filhas. Verso 5 diz assim que os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malael. Depois que gerou Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malael viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou Jared, viveu Malael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Ele gerou Enoque. Quem que era o pai de Enoque? Jared. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque foi pai de Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos.
andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 960 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: esse consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Muito bem, aqui nós acabamos de ler a genealogia de Adão até ao personagem aqui, Noé. Nesse instante, nós vamos ver como que é importante analisarmos e estudarmos a genealogia bíblica. Por quê? Aqui nós temos uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela tem a seguinte finalidade: mostrar a cronologia, ou quero dizer, o tempo em que os fatos ocorreram na história. Mas para nós entendermos essa cronologia, é muito importante entendermos a genealogia, porque através da genealogia eu vou conseguir contar esse tempo cronológico na Bíblia. Nós não temos um calendário na Bíblia, igual a folhinha que utilizamos para marcar o tempo em nossos dias. Mas a Bíblia, ela apresenta uma sequência de acontecimentos, ou melhor, uma sequência de nascimento, onde, ao somar as datas de nascimento, os intervalos de data de nascimento entre os homens, vamos poder, então, ter com precisão uma linha do tempo cronológica. Como que isso funciona? Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela e prestem atenção agora nessa análise que nós vamos fazer. Nós vamos começar a analisar por Adão. Aqui a gente tem Adão. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 5, lá no versículo 3, fala que do ano 0, Adão vai viver 130 anos e vai gerar Sete. É o filho de Adão. O verso 6 fala que Sete vive 105 anos e gera Enos. Nós lemos também lá no verso 9 que Enos vai viver 90 anos e vai gerar Cainã. No verso 12 de Gênesis 5, nós lemos que Cainã vai viver 70 anos e vai gerar Maalael. Maalael vai viver 65 anos e vai gerar Jared. Lá no verso 18, Jared vai viver 162 anos e vai gerar Enoque. No verso 21, nós vamos ver que Enoque vai viver 65 anos, vai gerar Metusalém. No verso 25, nós lemos que Metusalém vai viver 187 anos, vai gerar Lameque. E no verso 28, fala que Lameque vai viver 182 anos e vai gerar Noé. Ele vai gerar Noé. É importante a gente saber aqui que no ano 600 da vida de Noé vai acontecer o dilúvio. Então essa linha aqui embaixo, ela é a marcação do dilúvio. Agora, isso que nós acabamos de fazer aqui foi a composição, o posicionamento dos nascimentos
em ordem sequencial dos descendentes de Adão. Colocamos aqui em ordem sequencial. Adão vai gerar Sete, que vai gerar Enos, e que vai gerar Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé, com as suas respectivas datas de nascimento. Beleza? Se a gente consegue entender até aqui, isso aqui já é um grande avanço para a gente. Por quê? Agora, nós vamos analisar a cronologia do tempo. Como que ela acontece? Depois de eu montar a genealogia, que é a ordem dos nascimentos, o que é importante a gente fazer aqui para a composição da cronologia? Vamos lá. Nós vamos pegar, olha, o ano 0. Adão vai viver 130 anos. 130 mais 0 é igual a 130. Ok? Se eu pegar agora 130 mais 105, eu vou ter 235. Olha, 235 foi o nascimento de Enos. Enos, ele vai nascer no ano 235. Sete vai nascer no ano 130. Porque Adão tinha 130 anos quando gerou a Sete. Então ele nasce no ano 130. Com mais 105 anos, vai nascer quem? Enos. Enos vai nascer no ano 235. Como que eu estou chegando a essa data? Repetindo aqui com vocês, olha. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma somatória. Eu estou pegando o ano 0, somo com 130, é igual a 130. Agora, 130 anos com mais 7 vai viver 105 anos e vai gerar a Enos. Então, 130 com mais 105, eu vou ter 235. 235 com mais 90 anos, eu vou ter o ano de 325, é o ano que Cainã vai nascer. Ok? É tranquilo de entender? Então, tem o ano 325 com mais 70, Cainã vai gerar Malael no ano de 395. Com mais 65 anos, 395 com mais 65, eu vou ter 460. 460 com mais 162, eu vou ter o ano de 622. No ano 622, quem que nasce? Enoque. Para eu saber o ano que Enoque nasceu, ó, aqui eu estou no ano 0, o ano da criação. Até nos dias do nascimento de Enoque, passou-se 622 anos. 622 anos. É assim que a gente compõe a genealogia. Ok? Beleza? Então, dando sequência aqui, 622 com mais 65 eu tenho 687. É o nascimento de Metusalém, que vai ser avô de Noé. 687 com mais 187, eu vou ter o ano de 874. No ano de 874 vai nascer quem? Lameque. Quem que era Lameque? O pai de Noé. O pai de Noé. Então a gente pode observar que vai passar mais 182 anos. No ano de 1056, quem vai nascer? Noé. O homem que vai viver o dilúvio. A história do dilúvio. Que nós vamos começar a estudar no próximo capítulo. Beleza? E qual que é o ano que o dilúvio cai na Terra? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente e conhecer e saber. É no ano 1656, desde o ano 0. Desde o ano 0. Assim, então, nós realizamos a composição dessa linha do tempo, onde que, através da genealogia,
eu consigo montar o tempo cronológico, a cronologia, ok? Tranquilo? É importante a gente entender essa cronologia, porque com ela a gente consegue marcar os acontecimentos dentro do tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, olha. A primeira cidade na Terra, quando foi criada, ela foi conhecida como a cidade do filho de Caim, que chamava Enoque. Mas não é esse Enoque que nasceu aqui não, tá, gente? É um outro Enoque que teve aqui logo lá na criação. Depois da criação, que ele nasceu mais ou menos nessa data aqui, ó, entre o ano 130 da vida de Adão. Depois, né, aqui nos dias de Sete, aqui, ó, esse Enoque, ele nasceu. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse acontecimento aqui, ó. Então, no ano 130, a gente já tinha a primeira cidade, a gente tinha a mineração, a descoberta da metalurgia, a separação dos minerais da terra, o homem já dominava o aço, já havia instrumentos de corda e de sopro naqueles dias e também um consumo de carne. É só para nós começarmos a observar como que o avanço tecnológico ele desenvolveu muito rápido aqui nesses dias, né? E é interessante a gente ver que Adão ele vai vivenciar todo esse acontecimento aqui quando ele estava no Jardim do Éden, aqui dentro do Éden, ele vai poder vivenciar todas as etapas do desenvolvimento humano até no ano 930, que foi o ano que Adão faleceu, que Adão morreu. Então, dentro da nossa analogia, a gente pode observar a importância aqui da linha do tempo, que ela nos permite avaliar e perceber o ano em que Adão morreu. Olha quanto tempo que Adão ele vive. Ele vive daqui até aqui, ó. Então toda essa história aqui, ó, que foi acontecendo, Adão vivenciou. Adão conheceu os dias, Adão viveu nos dias do avô de Noé. Não chegou a conhecer Noé, mas ele chegou a conhecer o avô de Noé, que tinha como nome Metusalém. Então, por quê? Ele tinha uma longevidade onde Deus permitiu que ele vivesse 930 anos. A Bíblia fala também de Enoque. Enoque, nós vamos estudar daqui a pouco sobre ele, ele foi um homem que andou com Deus. E depois que Adão morreu no ano 930, ele vai viver ainda mais 57 anos na Terra. E o último momento que ele foi visto na Terra, a Bíblia diz que Deus o tomou para si, o levou para si. Por quê? Porque naqueles dias não estava havendo mais diferença no costume contemporâneo dos dias de Enoque de quem servia e de quem não servia a Deus. Porque ambos, tanto quem servia e quem não servia, caiu na cultura popular que não fazia mais diferença em servir a Deus, porque tanto o que serve quanto o que não serve voltava ao pó e ao pó ficava. E principalmente essa teoria de não haver diferença de quem serve e de quem não serve a Deus, ela cresceu muito com a morte de Adão. A morte de Adão fez com que os homens daquela época entendessem que a vida não tinha sentido. Você deveria aproveitar a vida o máximo que pudesse, porque um dia você ia voltar para o pó. Mas não era isso o que Adão tinha ensinado para os seus filhos. Ele tinha ensinado aquilo que ele aprendeu dentro do Jardim do Éden, a obedecer a Deus. E, ao mesmo tempo, Adão, ele
sabia muito bem que, por ele ter pecado, ele foi expulso do jardim. Ele contava isso para os seus filhos. E ao mesmo tempo que ele contava isso para os seus filhos, ele demonstrou que para toda essa geração, de Sete, de Enos, de Cainã, de Malael, de Jared, de Enoque e de Metusalém, todas essas gerações aqui, Adão deu testemunho, dizendo o seguinte: o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Adão deu testemunho de que pela fé era possível atravessar os portais do Éden novamente. Pela fé. E que ainda que o homem descesse à sepultura, o Filho de Deus o ressuscitaria nos últimos dias. Anjos de Deus comunicava com Adão. Anjos de Deus comunicava com Eva. E Adão foi o pregoeiro, foi o mensageiro dos seus dias. E enquanto Adão viveu, ele testemunhou para todos os seus filhos, para todos os seus descendentes, a promessa do Éden perdido e que a esperança do retorno àquele paraíso sempre esteve no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Enoque, ele foi um dos homens que chegou a conhecer a Adão. Enoque chegou a conhecer Adão porque Enoque vai nascer no ano 622. Ele viveu bastante tempo ainda com Adão. E Enoque, ele foi um personagem nos seus dias que não passou pela morte. Nós vamos ver isso. E Deus faz isso com Enoque para mostrar para os homens daquela época que havia diferença em servir a Deus. Aqueles que servem a Deus, a recompensa deles será a vida eterna. Nós vemos aqui também que Sete, que é o filho de Adão, vai morrer no ano 1042. Vai morrer no ano 1042 e não vai conhecer ainda o nascimento de Noé. Ele ainda não vai conhecer Noé. Sete. Não conheceu Noé. Enos, Cainã, Malael, tudo aqui eles perecem, eles vão morrer. E o interessante aqui é que Metusalém vai ser o último da linhagem de Adão, dos descendentes de Adão, que ele vai ser avô de Noé. Aqui, ó. O pai é Lameque, né? Metusalém vai gerar Lameque e que vai gerar Noé. Então ele é avô de Noé e ele vai morrer no ano específico. Olha que interessante isso, essa informação, hein? No ano de 1656, que é o ano do dilúvio. É o ano que ele vai falecer, né? Isso quer dizer que Metusalém não entrou na arca com Noé. Por que ele não entrou na arca com Noé? Ele não entrou na arca com Noé porque ele faleceu antes do dilúvio cair na terra. Tá? Então, essa é a composição da nossa linha do tempo. Através da genealogia, conseguimos chegar na cronologia e assim calcular o tempo. É importante? Sim, é importante porque através dessa cronologia nós conseguimos marcar o tempo dentro dos acontecimentos. Beleza? Vamos ver um pouco como que foi nos dias de Noé. Como que foi aqueles dias? A Bíblia fala, então, nos dias de Noé. Desculpa. Nós vamos ver nos dias de Enoque. Fazendo confusão aqui. Os dias de Noé nós vamos estudar no próximo capítulo, tá, gente? Então, nós vamos ver aqui nos dias de Enoque. Por que nós vamos estudar hoje nos dias de Enoque? Porque isso está dentro do capítulo 5. A Bíblia fala assim sobre Enoque. Que Enoque, no livro de Judas, no verso 14 e 16, fala assim: quanto a este,
foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias praticaram e acerca de todas as palavras insolenes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais murmuradores são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha, aqui, esse texto do livro de Judas, ele fala como que era nos dias de Enoque. A Bíblia diz que nesse dia, Enoque foi o sétimo depois de Adão. Se a gente for contar aqui, ó, a gente tem Adão, né? A gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, fala que ele foi o sétimo, aqui nós paramos no 6, né? Ó, depois de Adão. Por que a Bíblia diz que ele é o sétimo depois de Adão? E aqui nós contamos, só deu 6. Eu vim aqui para mostrar para vocês por quê. Porque Adão, ele teve um outro filho que foi morto, que foi o Abel, tá? Nós não colocamos ele aqui na genealogia, o Abel, porque ele não teve descendente, tá? Então teria mais um aqui, que seria o sétimo, né? Depois de Adão, aí a gente chegaria aqui em Enoque, tudo bem? Isso aqui é só uma questão mesmo de curiosidade. Então, ó, quanto a este, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: olha, desde os dias de Enoque já existe uma profecia de que haverá diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Enoque havia dito assim que eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, ó, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Qual que é a missão de Deus? É vir trabalhar tanto com ímpios e tornar as pessoas o quê? Convictas do juízo, do eminente juízo sobre essa terra. Acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios e pecadores proferiram contra ele. Como que era o povo daquela geração? Olha o que diz aqui o texto. O texto fala assim que os tais são murmuradores. Olha as palavras de destaque que marcaram aquela geração nos dias de Enoque. A Bíblia diz que aqueles homens eram murmuradores, descontentes. Eram pessoas aqui, olha o verso que diz, são descontentes, além deles murmurarem, eles não estavam satisfeitos com nada, eram descontentes e andavam segundo as suas paixões, a vontade do seu próprio coração. Diz que a sua boca vivia propagando arrogância, eram arrogantes e também eles eram aduladores. Por que motivo que eles eram aduladores? O texto bíblico fala assim, por motivo interesseiros. Você conhece alguém que é murmurador, descontente, anda segundo as próprias paixões, que tem arrogância, que é aduladores e que é interesseiro, por motivo interesseiro? Irmãos, essa é a situação nos dias de Enoque.
Por isso que Deus revelou para Enoque que viria essa terra fazer juízo, porque os homens já não viviam mais de acordo com a vontade de Deus. O sermão pregado por Enoque e sua transladação ao céu era um convite convincente. Era um convincente argumento, olha, o sermão pregado por Enoque e sua transladação ao céu era um convincente argumento para todos os que viviam no tempo de Enoque. Por que era um convincente argumento? Porque Deus mostrava ali que havia diferença daquele que servia e daqueles que não serviam a Deus. Era um argumento que Metusalém e Noé podiam usar com poder para mostrar que os justos podiam ser transladados. Nós vamos ver na história de Enoque que Enoque ele é levado vivo, sem ver a morte. Representação do que acontecerá com a igreja de Deus nos últimos dias. Nós vamos ver também nos dias de Noé também a mesma semelhança acontecer. Isso está na meditação, está no livro Exaltai, na página 433. Livro de Hebreus, no capítulo 11, no versos 5 e 6, fala assim que foi pela fé. Quer agradar a Deus? Sem fé é impossível de agradar a Deus. A Bíblia diz que foi pela fé. É somente pela fé que um homem consegue agradar a Deus. Somente pela fé que o homem consegue agradar a Deus. Vou escrever aqui, ó. Somente pela fé. A Bíblia diz assim que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, Enoque ele foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. O que é um traslado? É quando você é deslocado de um ponto até outro ponto. Não pelas suas próprias forças, alguém te levou. Os anjos de Deus vieram buscar Enoque para mostrar para os homens daquela época que havia diferença daqueles que serviam a Deus e daqueles que não serviam a Deus. No livro Caminho a Cristo, na página 98, fala assim: orai em vossos aposentos particular, e enquanto segui vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Como que Enoque andava com Deus? Orando. O versículo da Bíblia que ensina a orar de olho aberto. Orar sem cessar. No momento que você estiver na escola, no serviço, no trabalho, fazendo compra, estiver na feira, caminhando, ora. Conversa com Deus no seu pensamento. E era assim que Enoque andava com Deus. Era assim. Conversando com ele. Tem ou conversado com Deus? Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração, deste modo, se afirma em Deus. Interessante
é o seguinte, que Enoque, ele não perguntava para si mesmo, e sim para Deus. Quem pergunta para Deus, escuta a resposta de quem? Muito bem, de Deus. Quem pergunta para si mesmo, não vai ouvir a resposta de Deus. Vai ouvir a voz da serpente, porque a serpente fala aquilo que agrada o nosso coração. Deus fala aquilo que é para a nossa salvação. Andar com Deus é estar perguntando constantemente para Deus e não para nós mesmos. Então, quer andar com Deus? Olha, receita para poder andar com Deus, hein? Você quer andar com Deus? Lembra o seguinte: andar com Deus é estar perguntando constantemente para Deus e não para nós mesmos. Devemos estar orando sem cessar, que é orar de olho aberto. Então, não esqueça que era assim que Enoque andava com Deus, orando. E hoje eu posso fazer isso, também você pode. Então, a Bíblia diz assim, como que Enoque ele andou com Deus? Ele educou sua mente e coração para sentir sempre que estava na presença o quê? Divina. Enoque sempre educou a sua mente para sentir que estava na presença divina. E quando em perplexidade suas orações ascendia a Deus para que o guardasse. Recusava-se a tomar qualquer rumo que ofendesse a Deus. Mantinha ele o Senhor continuamente diante de si. Era continuamente diante de si. Orava, ensina-me teus caminhos para que eu não erre. Qual é a tua vontade ao meu respeito? Que farei para honrar-te, Deus meu? Então, gente, é muito importante mantermos a Deus continuamente diante de nós. Como que isso acontecia? Através da educação que ele dava à sua mente. O problema hoje é que nós deixamos a nossa mente muito solta, pensa no que quer, imagina o que quer, vivencia o que quer. Nós devemos educar a nossa mente para estar sempre na presença o quê? Divina. Assim estaremos nós andando com Deus da forma que Enoque andou. O Senhor não permitiria que Enoque morresse como os demais homens. Ó, isso aqui é muito bonito, né? Porque assim como Enoque passou por essa experiência, você que está assistindo esse vídeo, você também pode passar por essa experiência. O Senhor não permitiria que Enoque morresse como os demais homens. Enviou anjo para levá-lo ao céu sem provar a morte. Diz que na presença de justos e ímpios foi Enoque removido deles. Se estava acontecendo um evento, um culto, se estava acontecendo uma atividade, mas uma coisa era certa, tinha presença tanto de justos e de ímpios. E Deus enviou anjo para que retirasse Enoque na vista de todos eles e o tomou para si. Aqueles que o amavam pensaram que Deus pudesse havê-lo deixado em algum de seus lugares de retiro. Entretanto, depois de o procurarem diligentemente, não sendo capazes de encontrá-lo, entenderam que ele não mais seria achado, pois Deus o levara, o tomou para si. Então essa foi a vida de Enoque nos seus dias, um grande testemunho ali para aquela época, mas o exemplo de Enoque é o exemplo para todos os crentes que estão na igreja de Deus nesses dias. Nós vamos ver agora Enoque em nossos dias. É possível ter homens igual Enoque vivendo em nossos dias? Sim, é possível. E foi para isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, para nos dar a condição de sermos templo, casa, habitação divina. E essa presença de Deus que esteve na vida de Enoque
também pode estar na nossa vida, nos transformando continuamente, constantemente. Eventos finais, na página 71, diz assim que, pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier. E que serão transladados ao céu sem provar a morte. Enoque tinha tentações assim como nós. Por que ele venceu? Porque o mesmo Deus de Enoque é o seu Deus, é o meu Deus. É aquele que o filho dele morreu na cruz do Calvário para nos dar direito à vida eterna. E que ao agarrarmos a ele pela fé, teremos em nossa vida a mesma presença que santificou Enoque e que é possível nos santificar. Diz que Enoque tinha tentações assim como nós, não importa a tentação. Eu não sou salvo. Não é por causa que teve tentação ou dificuldade na minha vida. O que me salva é Cristo. Ele me purifica de todo pecado, de toda imperfeição. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia nos dias de hoje. O ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção, como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Porque a presença de Deus está nele. Assim também pode estar em você se você educar a sua mente, buscar a Deus continuamente em oração. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Puros e incontaminados. Enoque foi um personagem marcante e muitos consideram sua vida como algo muito superior àquilo que os mortais geralmente podem atingir. Quer dizer, tem muitas pessoas que acham que ter uma experiência que Enoque teve com Deus é impossível de ter isso nos nossos dias. Sim, é possível ter. É possível. Não pelos nossos próprios esforços, mas pela fé no Filho de Deus. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar conforme a boa vontade dEle. Mas a vida e o caráter de Enoque, diz assim o texto, olha o que esse texto diz. Fala assim, que era tão santo que foi trasladado para o céu sem ver a morte, representam a vida e o caráter de todos os que serão transladados quando Cristo vier. Porque o Deus é o mesmo. E a mesma presença santifica o homem. Sabe o que falta hoje na vida da igreja? Deus. O que falta na vida da igreja hoje é Deus. A presença de Deus santifica. Sua vida, a vida de Enoque, foi o que a vida de todo indivíduo pode ser se viver perto de Deus. E a maneira mais próxima que Deus pode estar na vida do homem é quando Deus está do lado de dentro e não do lado de fora. Se tornar um conosco e nós nos tornarmos um com Ele. Devemos lembrar-nos de que Enoque estava rodeado de influência pecaminosa. A sociedade que o cercava era tão depravada que trouxe um dilúvio de águas sobre o mundo, a fim de destruir os habitantes por causa da sua corrupção. É o mesmo que está para acontecer hoje no mundo. É o mesmo. Meditação matinal de 1986. Mas a vida de Enoque foi determinada não pelos seus companheiros, pelo meio que ele vivia, mas sim por quem vivia nele. Se o Filho de Deus viver na sua vida,
Disse Jesus: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis libertos, sereis livres e poderei viver uma vida de santidade, não porque haja santidade em nós, porque a presença santa dele em nós opera em nós o querer efetuar conforme a vontade dele, não a nossa. A igreja atualmente necessita de homens que, como Enoque, ande com Deus, revelando Cristo ao mundo. Os membros de igreja precisam atingir uma norma mais elevada. Mensageiros celestiais. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Olha o que esse texto diz aqui. Olha. Mensageiros celestiais esperam comunicar-se com os que perderam de vista o próprio eu e cuja vida é o cumprimento das palavras. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Anjos de Deus, o Espírito Santo, mensageiros celestiais querem comunicar comigo e com você. Comigo e com você. Esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. De tais homens e mulheres deve compor-se a igreja antes que sua luz possa projetar-se sobre o mundo em raios claros e distintos. Então, olha, mensageiros celestiais, eles querem conversar com a gente. Basta apenas a gente ter essa presença de Deus, buscando através da oração e aceitando como verdade que Deus tornará a sua igreja um templo, uma morada para sempre da sua presença em nós. Enoque foi um personagem notável. Muitos consideram sua vida como algo acima daquilo que o comum mortal já pode atingir. A vida e o caráter de Enoque, entretanto, representam aquilo que deve ser a vida e o caráter de todos que se a semelhança de Enoque estiver sujeito a ser transladado quando Cristo vier. Sua vida foi o que pode ser a vida de cada indivíduo caso este se relacione intimamente com Deus. Nós precisamos de ter uma experiência com Deus. Devemos lembrar-nos de que Enoque estava rodeado por influências tão corruptas que trouxe um dilúvio sobre o mundo para destruir os seus habitantes por causa de sua depravação. Olha, eu gostaria de analisar aqui uma pergunta com os irmãos. Olha, quem declarou que um homem não podia viver sem pecar? A Vitória Me Alcance, na página 378, a meditação de 1993, fala assim que Satanás declarou que os homens não podiam viver sem pecar. Satanás que declarou que um homem não podia viver sem pecar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, Satanás, a primeira coisa que ele quer que você duvida é que ele quer que você duvida que não é possível, que um homem não pode viver em santidade. Ele não podia viver sem pecar. Ele não tem como viver em santidade. É isso que Satanás quer que hoje a igreja acredita. Porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar como verdade, não pelas suas próprias forças, mas pela cruz do Calvário foi pago um preço suficiente. Foi montado um plano suficiente para que você pudesse viver uma vida santa através da presença de Deus na sua vida. Então, quem declarou que o homem não podia viver sem pecar, lembra? Satanás. Ele que declarou isso. Agora, quem declarou que o homem podia ser cristão perfeito vivendo sem pecado? Mente, Caráter e Personalidade, na página 500, volume 2, na página 527, fala assim que Cristo assumiu a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar aos homens e mulheres
que eles podiam viver sem pecado. Viver sem pecado. E que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos em nossa vida esse poder. O que é esse poder? É Cristo. É Cristo. Cristo. E ele veio aqui nos mostrar aos homens e às mulheres que eles podiam viver sem pecado. Porque onde que Jesus está, a santidade se encontra. Enquanto Cristo permanecer dentro de você, a purificação e a santificação ocorrerá. A Bíblia diz assim a respeito de Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A missão de Jesus foi salvar o homem dos seus pecados. Em João capítulo 1, versículo 29, fala assim que no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus arranca, ele tira o pecado da sua vida, da minha vida, da vida de qualquer pessoa, do mundo. Sabe por quê? Porque foi para isso que ele veio na terra, para trazer a presença de Deus novamente para a humanidade. Em João capítulo 8, versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Busque a presença de Jesus. Busque a Deus em oração. Converse com Jesus nesse instante e peça a Deus para que a nossa mente seja disciplinada, assim como foi a mente de Enoque naqueles dias. Assim como Enoque serviu a Deus, nós podemos servir no dia de hoje. E ainda que a nossa sociedade seja corrupta, esteja se preparando para um dilúvio de fogo eminente que acontecerá nos nossos dias, saiba você que você é um Enoque de Deus. E que aquele mesmo Deus que morou no Enoque, que habitou no Enoque e que o tomou para si, também habitará em você e levará você e sua família para junto dele. Deus abençoe você, sua família e tenha bons estudos.